Fala, torcida alvinegra, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Eliakim Barbosa, moro em Fortaleza, no Ceará. Sou corintiano desde nascido e mais do que nunca nós precisamos nos pronunciar sobre as coisas que vêm acontecendo com o nosso maravilhoso, poderoso timão nesses últimos anos, mais que as consequências de administrações ridículas passadas estão sendo vistas hoje. Cobranças na justiça, Corinthians em páginas de jornais, algo que não acontecia há muito tempo atrás, e também problemas internos, onde parece que os dirigentes do Corinthians querem tudo menos o bem do próprio clube. E quem sofre com isso é você, sou eu, torcedor médio do Corinthians, aquele que acompanha o time, que chora, que fica feliz, que gasta dinheiro com o clube, e esses caras sanguessugas que destroem a imagem do maior time da América do Sul. O Corinthians tem potencial, e todo mundo sabe disso, para se tornar um time, não vou dizer imbatível, porque não existe uma competição, existem muitas variáveis para você ser campeão ou não, e acaba que nós temos a cultura de ver apenas o resultado. Mas o Corinthians está todos os anos ali competindo por títulos e não fugindo como o ano passado de rebaixamento, tendo que se explicar porque não consegue pagar as suas contas, atrasando, e isso é uma implosão, é algo que vem de dentro para fora do clube. Os caras se destroem, muito ego, muito apadrinhamento, não existe uma democracia verdadeira onde o torcedor está incluso nas discussões, nos propósitos e perspectivas de futuro. Esses caras têm a pachorra, a cara de pau de dizerem hoje que são a solução de problemas que eles próprios criaram há algumas administrações atrás. Vale lembrar que recentemente o nosso querido Mário Gobi, que sempre foi do núcleo ali Renovação e Transparência, quando Augusto Melo assumiu, ele criou que era um grupo que ia recuperar o Corinthians, sendo que ele é um dos principais culpados, mas ele não foi tão cobrado como deveria, porque na sua gestão houveram muitos títulos e infelizmente o torcedor está abrindo os olhos agora para o que é um clube de verdade, e não é apenas o resultado dentro de campo, não é apenas o título, a taça levantada. Existem consequências de más administrações, de condutas irresponsáveis que hoje nós estamos colhendo amargamente na mão desses crápulas que dirigem o Corinthians há cerca de 20 anos. Inadmissível o Corinthians estar todos os dias nos noticiários, não como um clube que fez uma contratação de impacto, não como um clube que conseguiu dar uma reestruturação para a sua base, não como um clube que tem um papel social por ser um clube de massa, um clube onde o povo que levanta, que faz com que ele avance, onde é um clube que tem uma história de democracia, agora está aí nas páginas de jornais como um clube que deve, que não consegue arcar com suas contas, que arrecada, números do ano passado, R$1 bilhão, mas mesmo assim o cobertor é curto, quando tampa a cabeça descobre os pés, não é verdade? E tudo isso tem um nome muito explícito do que é incompetência, do que é descaso e é desamor por este clube centenário, esse clube que não se explica o torcedor corintiano, um clube que passou aí muitos anos sem ganhar títulos e mesmo assim a sua torcida cresceu, o que geralmente é o contrário. Quando um time passa muito tempo sem vencer títulos, ele perde força, tração popular, porque, como eu disse, as novas gerações veem os resultados, mas o Corinthians é diferente de tudo. O Corinthians é respeitado pelos seus adversários. Você pode olhar aí em cortes na internet, jogadores falando que a torcida mais difícil de enfrentar no Brasil é a corintiana, treinadores falando que o estádio mais difícil de enfrentar, quer seja o Pacaembu em outra hora, ou a Neoquímica Arena hoje, é enfrentar a torcida corintiana. Muitos jogadores que não tiveram o prazer e a honra de vestir a camisa alvinegra dizendo que faltou isso na carreira. Grandes jogadores, por exemplo, o Romário falou uma vez aí que queria ter jogado no Corinthians.
Enfim, são muitas coisas, muitas nuances para mostrar a grandeza do nosso clube. E o que mostra a grandeza também do nosso clube é o tanto de descaso, inconsequência, vergonha, incompetência, para não usar outras palavras que podem me comprometer, mas o Corinthians é tão grande que os caras fazem de tudo para afundar o clube e hoje ele ainda está aí, de pé por conta da sua torcida. Mas eu quero falar sobre as declarações do presidente do conselho, que já é uma piada. O cara é presidente do conselho do Corinthians e tomando um papel de protagonista. E isso não acontece em nenhum outro clube no Brasil, onde você vê presidente de conselho dando declarações como se fosse dono do clube, como se ele tivesse autoridade. Porque na verdade, meus queridos amigos torcedores alvinegros, esses caras realmente acham que mandam no Corinthians. Eles criaram na mente deles que eles são os donos e nós somos ali meros espectadores e temos que aceitar tudo, e eles têm a solução dos problemas, e eles têm também um problema muito grave de memória, porque eles próprios criaram essa situação. E ele dizendo que o Corinthians tem que ser como o Flamengo, eu entendi o que ele quis dizer, mas o cara é infeliz até na declaração dele. O Corinthians não precisa ser como o Flamengo, o Corinthians precisa ser como o Corinthians, um time do povo, um time que arrecada mais de 1 bilhão, um time que está dentro do mercado que mais consome no Brasil e mesmo assim não consegue sair dessa lama de dívidas causada por esses vermes asquerosos que aí estão à frente do Corinthians por muito tempo, e diz que está sendo ameaçado, diz que se soubesse que o Augusto era assim, ele não teria apoiado. Cara, eu acho uma vergonha tão grande. Esses caras por anos e anos aprovaram contas de André Sanches, de Duílio Monteiro Alves, que é um dos piores presidentes da história do Corinthians. Agora aí tem um escândalo dos cartões corporativos, onde esses caras compravam até Viagra para poder... compravam Viagra aí nos cartões do Corinthians. E como foi tudo explícito agora, não é porque isso e aquilo, vem várias declarações do Duílio, do Andrés e tal. E isso é a ponta do iceberg, minha gente. Compras e vendas aí de jogadores. O caso do Jusilei é emblemático demais. Um negócio que o Corinthians era para ter lucrado e ficou devendo mais de 30 milhões. E de pouquinho, de milhões e milhões e milhões, o Corinthians chegou numa dívida astronômica de 2 bilhões e meio. E tendo em vista aí que a torcida teve uma iniciativa, a principal organizada do Corinthians, teve uma iniciativa de arrecadação da arena. Mas como a imagem está tão manchada, a imagem está tão defasada por esses dirigentes, eu acho que não houve um abraço aí muito grande. Houve aquela empolgação inicial, mas não houve ali uma campanha que se manteve por muito tempo para chegar mais próximo aí da dívida de 700 milhões da Arena Corinthians. Se estima que é 700 milhões. Então, perdeu força, declarações desastrosas do Romeu. Osmar Stabile está aí como presidente interino do Corinthians, e dia 9 agora tem a nova votação para saber se Augusto Melo retornará. Gente, eu tenho muitas ressalvas contra Augusto, mas eu acho que ele deveria terminar o mandato dele, deveria responder. Se aparecer que ele está envolvido de uma forma categórica, que ele se envolveu ali, botou a mão na botija, ele tem que sair fora, tem que ser banido, como Duílio Monteiro Alves e André Sanches deveriam ser banidos do Conselho do Corinthians. Eles não deveriam mais andar no Parque São Jorge, e isso não acontece. O que me parece é que existe ali um complô, não contra Augusto, mas para proteger eles mesmos, porque se abrir ali a caixa preta, meu amigo, vai ter nega aí fugindo de inquérito policial, não vai poder mais ir ao estádio, porque a torcida não vai aceitar, mas parece que eles mesmos se protegem para ficarem ali naquele apadrinhamento. Finge que eu te ataque, finge que você me ataca, e no final nós estamos todos juntos e o nome do Corinthians vai indo para a lama. A torcida não pode aceitar isso, devemos exigir um novo estatuto para que o torcedor possa votar e tirar esses senhores. E não só isso, mudar ali o conselho, porque não adianta mudar o estatuto para abrir para a torcida votar, sendo que as pessoas que podem ser votadas estão dentro de um núcleo muito pequeno. Deve haver aí uma mudança estatutária para que pessoas ali de 1 ano, 2, 3, bote aí 5 anos de sócio
possa se candidatar, criar uma chapa e fazer uma renovação de verdade, sem ser renovação e transparência, no nosso maravilhoso e todo-poderoso Timão. Esse foi o primeiro vídeo, não tem nome o canal, não tem edição, não tem corte, não tem nada, falei aqui 10 minutos. Mas aí, qual você acha que é a solução para o nosso Corinthians? É se tornar uma SAF? O que você acha das declarações de Romeu Tuma Júnior? O que você acha do futuro do Corinthians, o que esperar desse ano? Vamos brigar por Copa do Brasil, ficar ali no meio da tabela, ou dá para pegar uma Libertadores? E aí, deixa aí nos comentários, fala o que você acha do Corinthians. E bora que bora para os próximos assuntos, não sei quando, mas eu volto em breve. Valeu!